tarde a todos. Eu sou a Larissa Bernardes, sou zootecnista e mestre em Nutrição e Produção de Não Ruminantes pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente sou doutoranda em Nutrição de Não Ruminantes pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu trabalhei com avicultura durante a minha graduação inteira, fiz meu estágio obrigatório em uma granja de matrizes e no incubatório da empresa Vivar, e seguia meu caminho aí no mestrado e no doutorado voltado para a nutrição de aves, seja frango de corte, poedeira, matrizes, etc. Enfim, hoje eu vou falar com vocês sobre a importância da biosseguridade na produção de matrizes pesadas. Mostrando aqui um breve roteiro sobre como se dará a apresentação, vamos iniciar com uma introdução, falarei um pouco sobre o que são essas matrizes pesadas, alguns fatores que podem fazer com que aconteça a incidência de doenças dentro do lote. Vamos falar também sobre o Programa Nacional de Sanidade Avícola, a compartimentação da cadeia avícola, biosseguridade e um pouco sobre vacinas, finalizando com as considerações finais. Então, pessoal, quando a gente para comparar a avicultura com um outro tipo de produção, por exemplo, bovinos, até mesmo suínos, a avicultura ela sai em disparada porque ela é considerada um ciclo muito rápido. A forma que a gente produz é bem rápido. O frango de corte, hoje em dia, ele está pronto para abate com 42 dias de idade. Então, o que facilitou é o fato também da estrutura organizacional verticalizada, né? Eu vou mostrar uma foto mais à frente para vocês, mas é um sistema bem otimizado. E a gente consegue converter proteína de origem vegetal em proteína de origem animal de uma forma que o custo seja relativamente bem baixo. Então, dessa forma, a gente consegue ver que o alojamento de matrizes de corte no Brasil, né, no ano de 2023, foram mais de 60 milhões de matrizes de corte alojadas, enquanto que a produção brasileira de frango passou de mais de 14 milhões de toneladas. Então, são valores aí bem expressivos e a tendência é cada vez mais esses números eles aumentarem devido à necessidade da gente atender a produção de alimentos dos consumidores. Então aqui, só para mostrar para vocês, né, o Brasil ele é o segundo maior produtor de frango de corte, de carne de frango, e é o maior exportador. Então, nós estamos aí bem representados em questão de produção de carne de frango. Agora, falando sobre o poder multiplicador da produção de aves, a gente começa com a granja pedigree, que são as linhas puras, e um macho e 10 fêmeas vai dar origem a 150 bisavós, que vão dar origem a 6.000 avós, que vão dar origem a 294 mil matrizes, 40 milhões de frangos de corte, que vão dar em torno de 67 milhões de toneladas de carne de frango. Esse processo ele dura em média em torno de 5 anos, desde a linha pura até o produto final que chega na mesa do consumidor. Então, é um processo relativamente assim, até que rápido, né, quando a gente compara, como eu já disse, com outras espécies. Mas o que são essas matrizes pesadas, né? A gente precisa entender, antes de mais nada, que a gente tem as matrizes leves, que vão dar origem às poedeiras brancas, que vão ser aquelas poedeiras que comumente são utilizadas em gaiolas para a produção de ovos para consumo. A gente tem também as matrizes semi-pesadas, que vão dar origem às poedeiras vermelhas, que vão, consequentemente, produzir ovos para consumo, mas os ovos de casca marrom, certo? E a gente tem as matrizes pesadas, que a gente costuma chamar, que é o pai e a mãe do frango de corte. Elas vão dar origem a ovos férteis incubáveis, que vão ser incubados e posteriormente a gente vai ter um pintinho
que vai ter todo o seu ciclo de vida e vai dar origem ao frango de corte. Então, é esse basicamente a cadeia. A matriz e o galo, as matrizes, né, a poedeira e o galo, eles vão se reproduzir e vão dar origem ao frango de corte, que é o que vai chegar na mesa do consumidor. E a gente tem algumas linhagens. Eu coloquei aqui a linhagem de corte, as principais, a Kobe. A Viagem é muito conhecida pela rosa e a gente tem também a Hubert aí como entre a terceira nessa briga pela disputa de domínio das linhagens, né, de genética para frango de corte. Postura a gente tem a Highline, Loma, High Sex. Essas linhagens, um exemplo, né, da Kobe. Então, quando a gente tem um galpão de matrizes, ele vai ser dividido em recria e produção. Nos galpões de recria, como a gente consegue ver nessa imagem à esquerda, essas aves elas vão estar em um ambiente bem mais escuro, né, com pouca incidência de luz. O programa de luz nessa etapa ele é muito importante para a gente evitar com que essas aves elas atinjam a maturidade sexual de forma precoce, porque a luz ela estimula a maturidade sexual. A gente não quer que essa matriz, ela comece a botar antes do momento, porque se ela começar, a gente vai ter ovos muito pequenos e não vai garantir a longevidade dessas aves. Diferentemente já na fase de produção, que a gente quer a maturidade sexual dessas aves. Então, esses galpões eles já vão ter um programa de luz diferenciado, com maior incidência, maior quantidade de lux, que para estimular mesmo a postura, o consumo da ração também. As aves ficam até 22 semanas, dependendo da empresa. Tem empresa que leva até 20 semanas de idade na recria, enquanto que na produção tem empresas que levam até 68 semanas, até 72 semanas. Isso acaba que varia um pouco. E a gente tem alguns fatores que podem levar doenças para dentro dessas granjas, como por exemplo a água mesmo, ela é um veículo de transmissão de disseminação de doenças. As pessoas, eu vou mostrar mais para frente o que pode ser feito, né, para a gente evitar que funcionários que trabalham mesmo dentro da granja evitem levar a contaminação para dentro do lote. Os equipamentos, é muito importante antes da gente iniciar o alojamento de um novo lote, esse galpão, esses equipamentos, eles terem passados por uma desinfecção, pelo vazio sanitário. Material de cama, forração de ninho, né? Material de cama para matriz, por exemplo, para frango de corte é muito utilizado a maravalha, e essa maravalha ela é reaproveitada, ela passa por um processo e pode ser utilizada novamente. Para matrizes não, a cama ela sempre tem que ser nova. Pode ser maravalha, casca de arroz, casca de amendoim, isso vai depender da disponibilidade e o que é ofertado na região. Produtos biológicos, né? Algumas espécies são mais suscetíveis. A gente tem também veículos, quando vai levar ração. O ideal é que esse caminhão de ração ele passe por fora do núcleo do galpão das matrizes, porque a gente não precisa ter um rodolúvio dentro do núcleo para permitir a entrada. Então, o ideal é que seja por fora. Ração também, essa ração está sendo bem armazenada, ela está em condições adequadas para ser utilizada, e a gente tem alguns vetores que eu vou apresentar mais para frente, além do material genético. Então é muito importante a gente falar sobre o Programa Nacional de Sanidade Avícola, que ele vai prevenir e controlar as enfermidades que são de interesse para a avicultura. Então ele vai definir algumas ações que possibilitam, né, a certificação sanitária daquele plantel e favorecer a elaboração de alguns produtos avícolas que sejam saudáveis para o mercado interno e também para o mercado externo. Então, a gente tem algumas doenças aqui que é de controle oficial, como, por exemplo, a influenza aviária. Recentemente vem sido trabalhada essa questão da influenza, que a gente teve alguns casos no Brasil, mas a gente tem também aí doenças de Newcastle, salmonelose e micoplasmose.
Então, existe a IN número 21, que foi decretada em outubro de 2014, no qual certifica que uma subpopulação que possui um estado sanitário diferenciado para influenza aviária e doença de Newcastle seja baseada em ações de biosseguridade, que aí vai diminuir o risco de introdução e disseminação dessas doenças, mesmo em situações de emergência. Então, o objetivo é basicamente a gente conseguir fornecer proteína de origem animal segura, de qualidade, né, que seja livre de patógenos e assegura a continuidade do comércio internacional, que a gente consiga garantir que a biosseguridade auxilie para minimizar o risco, principalmente da influenza aviária. Então, é muito importante a gente trabalhar com um programa de biosseguridade que eles estejam com os elos bem alinhados e agindo em sintonia. E o que é, então, a biosseguridade e a biossegurança? Biosseguridade e biossegurança são dois termos frequentemente utilizados na agricultura e que muitas vezes são utilizados de forma errada. Então, a biosseguridade, ela é um conjunto de procedimentos, né, que vai fazer com que a gente consiga manter, né, o nosso lote saudável. Então, ela vai prevenir e controlar a exposição do lote nosso contra agentes infecciosos e evitar com que os produtos que eles são produzidos, né, cheguem ao consumidor. Então, a gente tem um exemplo de programa de biosseguridade, SEST, em 2005, foi criado esse programa de biosseguridade que inicia com o isolamento da granja. Eu vou falar mais um pouco detalhadamente sobre cada um desses elos. Higienização, certo? Controle, tráfego e fluxo, seja de carro, de pessoas. Quarentena, vacinação, que é muito importante. Monitoramento do lote e erradicação de doenças, caso você tenha algum surto dentro do seu lote, auditoria e trabalhar sempre com educação continuada. E o que é então a biossegurança? A biossegurança ela está mais voltada para a saúde do ser humano, né? Então ela está muito relacionada com a questão de utilização de EPIs, né? Não necessariamente com a saúde do animal, da ave, do lote. Essa é uma imagem de uma granja de matriz, uma imagem aérea. Como vocês podem ver, a gente tem. Essa daqui é muito bacana porque a gente consegue ver que tem uma grande parte, ela é toda coberta por paisagismo circundante, né? Por árvores. Isso ajuda não só na questão da ambiência dos galpões, mas também para a gente evitar qualquer entrada de patógenos que não seja ideal para o nosso lote. Então, cada porção dessa a gente costuma chamar de núcleo. Então, pode ser um núcleo de recria, pode ser um núcleo de produção. E cada núcleo vai ter uma certa quantidade de galpões. Dessa granja aqui são 4. Mas tem granja que vai apresentar 5 galpões por núcleo. Isso vai variar no tamanho da empresa. Então, começando com o isolamento da granja. A Instrução Normativa 56 de dezembro de 2007, ela fala que a granja ela tem que estar localizada a 3 km de distância de qualquer outro estabelecimento avícola. Por exemplo, seja abatedouro, seja fábrica de ração. Então, a gente tem que respeitar essa distância. E os núcleos, eles têm que estar situados aí entre 200 metros entre si. Para evitar, né, o contato, a proliferação de micro-organismos se houver em algum lote. Então aqui a gente consegue ver algumas imagens, geralmente é cercado, como aqui vocês podem ver, as árvores elas vão estar em volta todo desse núcleo e, como eu falei anteriormente, a gente tem aqui o caminhão que vem trazer a ração pro núcleo, que a gente tem a presença dos silos e esse caminhão ele não vai adentrar dentro do núcleo, até porque dificilmente você vai ter um rodolúvio
dentro do núcleo. Você geralmente tem na entrada da granja das matrizes, não dentro do núcleo. Então aqui o caminhão vem por fora, fornece a ração no cio, que vai ser distribuído para todos os galpões. Geralmente eles seguem os sistemas todo dentro e todo fora, então é sempre a mesma ração para o núcleo, para aquela idade de matriz, né? Porque a gente tem que atender as exigências nutricionais dessas aves. Aqui é para mostrar para vocês mais uma imagem. Essa granja aqui ela é muito maior ainda. Então, aqui um exemplo. Essa porção aqui a gente tem 2 galpões dentro desse núcleo, com toda certeza é um núcleo de recria. Por exemplo, se eu tenho 3 núcleos de recria, ele vai atender 6 núcleos de produção. Então, como as aves elas são menores, né, na fase de recria, como a densidade ela acaba diminuindo quando vai para a produção, então, por conta das aves estarem maiores, elas vão atender maior quantidade de galpões. Então, nesse caso aqui, esses núcleos com 2 galpões provavelmente são núcleos de recrias que vão atender esses galpões, esses núcleos aqui com 3 galpões, que com toda certeza são núcleos de produção. Então, o ideal é sempre que a empresa ela tenha, né, um meio de transporte para levar os funcionários até esses locais, certo? Para facilitar a logística da empresa. Essa porção aqui, dependendo da empresa, ela vai ter um sistema de compostagem. Então, para tratar a questão de resíduos. Um outro elo do programa de biosseguridade. A higienização das instalações vai seguir todos dentro, todos fora. Ou seja, eu alojei um lote hoje, né? Então, eu vou alojar um lote hoje no núcleo 1. Então, são 4 galpões. Então, eu vou alojar as aves todas de mesma idade nesse lote. Vai até 68 semanas de idade a fase de produção. Acabou, todos fora. Por quê? Porque a gente tem que seguir isso para eu não posso ficar colocando aves de diferentes idades nesse plantel para evitar a chance de aparecer uma doença nesse lote. Então, inicialmente é realizada uma limpeza seca, é retirada toda a cama. Essa cama, ela, por conta de ficar muito tempo essas aves dentro do galpão, essa cama ela fica muito ruim. Ela, dependendo se você não trabalhar com uma ambiência adequada, essa cama ela vai ficar cada vez mais úmida. E são poucas empresas que trabalham com, por exemplo, carrinhos para revolvimento de cama. Então, essa cama ela vai estar muito compactada. Então, de início é feita uma limpeza seca, posteriormente vai ser realizada uma limpeza úmida, certo? Depois a gente tem uma utilização de um detergente e a ação mecânica. Os funcionários fazem toda a limpeza dos equipamentos, dos ninhos, sejam eles forem automáticos ou manuais, é feita uma limpeza. Os sleds também são limpos. Essa aqui a gente consegue ver que o funcionário está sobre os sleds. Esses sleds são muito importantes para permitir um melhor acesso da ave ao ninho e também para evitar, fazer com que a ave, ao pisar no sled, retire um pouco da cama que está, né, das excretas que estão presas no seu pé, para evitar levar certa quantidade de contaminação para dentro do ninho, que é onde ela realiza a postura, certo? Depois é feito um enxágue, certo? A desinfecção e o vazio sanitário. O vazio sanitário vai depender da quantidade de dias que a empresa adota, né? Às vezes ela precisa alojar um novo lote rapidamente, então esse novo lote acaba que esse vazio ele tem que ser menor. É o ideal? Não, não é o ideal. Tem empresas que adotam pelo menos um mês de vazio, certo? Sanitário. Esse processo todo de limpeza, seja seco ou úmido até o vazio, ele vai gerar em torno de 45 dias, até porque são galpões enormes e é um processo demorado. Retirar todos os equipamentos, limpar, tirar toda a cama e aí voltar com todos os equipamentos novamente. Mas é extremamente importante essa higienização. O ideal é que essa desinfecção seja feita com materiais diferentes, né, para evitar resistência
de alguns micro-organismos que estão presentes no galpão. Um outro elo do programa de biosseguridade é o controle de fluxo de pessoas. Então, quando você chega à granja de matrizes, você tem que realizar o banho e a troca das roupas. É muito importante fazer isso de forma adequada, porque eu já sei de história que aconteceu de pessoas não realizarem essa etapa de forma adequada e levar a contaminação para um lote. Esse lote ele ter que ser todo exterminado, né? Então, a gente tem que assoar o nariz, esfregar bem todo o corpo, lavar o cabelo, esfregar as unhas dos pés e das mãos. É proibido qualquer tipo de utensílios, né? Adereços, seja anéis, brincos, piercings, relógios, qualquer tipo, pulseiras, colares. Então, não é ideal. Se a empresa ver você com um certo tipo dessas coisas, pode ter um problema, certo? Então, a gente tem de início a área suja, você deixa a sua roupa no local, vai, toma o seu banho, posteriormente você tem a área limpa, né? Você veste a roupa limpa, essas roupas elas são lavadas todos os dias pelos funcionários da limpeza, então ela é limpa, fica à sua disposição, assim como a bota, certo? E depois, chegando no núcleo, é realizado novamente esse processo. Então, cheguei na granja, eu tomo banho, entrei para a granja. Na granja eu vou para o núcleo, tenho que tomar outro banho e fazer os mesmos procedimentos. O ideal é que sempre quando for sair do núcleo, realiza outro procedimento desse. Vai tomar banho novamente, seguindo todos esses processos. Eu saí do núcleo 3 vezes, entrei 3 vezes hoje. Todas as vezes que sair e entrar, tem que realizar esse processo. Tem que tomar o banho e seguir todas as etapas corretamente. Aqui é só para mostrar para vocês o pé de lulho. Geralmente, por exemplo, numa traseira a gente tem um local de armazenamento que é a sala de ovos, né? Que vai armazenar os ovos férteis. Então, é essencial que tenha um pé de lulho para adentrar dentro desse local da empresa, para evitar levar a contaminação que está do lado de fora, no caso dos núcleos, certo? Controle de fluxo de materiais e veículos. Então, eu preciso que chegue um veículo na granja de matrizes, não é no núcleo não entra. Como eu avisei para vocês, eles passam por fora. Então, existe esse rodolúvio, por exemplo, eles têm que fazer o transporte dos ovos férteis. Então, a granja ela tá ali com a quantidade de ovos férteis para levar para o incubatório e esse caminhão ele tem que entrar. E para ele entrar, ele tem que passar pelo rodolúvio, que ele vai passar por uma desinfecção, que geralmente é com glutaraldeído, amônia quaternária, vai depender do que a empresa optar por utilizar. Se não tiver um rodolúvio, pode ter um funcionário com o produto numa mangueira e ele vai distribuindo por todo o caminhão. Mas o ideal é que seja um rodolúvio, porque ele pega desde a parte de cima do caminhão até a parte de baixo. Quanto ao fluxo de materiais, a gente tem um fumigador. Dentro desse fumigador existe uma certa quantidade de formol. Então ele fica ali fumigando pelo menos uns 20 minutos, é um cheiro bem forte. Mas qualquer coisa para entrar dentro da granja de matriz e para entrar dentro do núcleo, principalmente, precisa passar pelo fumigador. Seja um caderno, um celular, uma peça de roupa, precisa passar pelo fumigador. É fundamental. Então a gente tem também controle de vetores. O cascudinho é um dos problemas muito grandes na produção de matrizes. Ele se alimenta principalmente de aves mortas, de restos de rações. Então é ideal que a sala da ração ela esteja sempre muito limpa, que seja limpa todos os dias e que a retirada de aves mortas ela seja feita diariamente o mais rápido possível para a gente evitar a proliferação desse vetor. Moscas também são um problema. Ratos demais, é importante trabalhar com o controle de roedores, principalmente. A gente tem aí um veneno que ele é um pozinho azul, então ele é muito
de fácil uso. A gente coloca as iscas na lateral de todo o galpão, então o rato ele passa por essa isca e ele vai levar até um ninho. Então esse controle tem que ser muito bem feito, porque o rato ele é vetor de doenças para essas aves. Passarinho, o galpão ele tem que ser telado, certo? E telado na quantidade, no tamanho correto para evitar a passagem de alguns passarinhos que podem levar doenças para essas aves. Gato e cão não podem, é proibido. Então, por isso que é muito importante a cerca em volta de todos os núcleos. E a gente tem outras coisas também, né, que é bom evitar. Tem a presença de aranha, então assim, a gente tem que trabalhar sempre para evitar qualquer inseto ou animal que pode, né, levar algum tipo de doença para dentro desse lote. Então a compostagem ela é bem importante ser feita porque a gente está diminuindo o resíduo dessa produção. Infelizmente algumas aves morrem, a gente não pode deixar ela jogada lá por vários dias, como eu falei, tem que ser retirado logo, principalmente pela questão do cascudinho. Tem empresa que vai utilizar, vai ter a sua própria compostagem. O ideal é essas empresas grandes com toda certeza tenham, realizam essa prática da compostagem e tem que atender, né, a questão da utilização da água, da cama, o material orgânico, que seria as aves, né, e trabalhando com a questão da temperatura e umidade para que essa compostagem seja feita de forma adequada. Se eu tenho uma compostagem que está com um cheiro ruim, ela não está sendo feita de forma adequada. Então, isso é muito importante porque a gente tem que trabalhar sempre com uma produção mais sustentável possível. É preciso realizar monitorias sanitárias, então tem um médico veterinário que faz o acompanhamento do lote, certo? É realizada auditorias também, então essa etapa é muito importante para saber como que está a saúde do lote e para evitar certo tipo de incidência de doenças. Um dos elos principais de um programa de biosseguridade são as vacinas. Então, na recria, as aves ficam ali, a última vacinação que ela recebe é em torno de 18 semanas de idade. Então, durante esse período todo, ela vai receber várias e várias vacinas, às vezes até reforço de uma mesma vacina. Então, pode ser, essas vacinas, elas podem ser via água de bebida, vai depender do tipo de vacina, certo? Pode ser intramuscular, vacina na asa, ocular, a gente tem diversas formas de aplicação. Então, isso vai acontecer somente na recria, na produção essa etapa não tem. É uma etapa muito importante, um programa de biosseguridade para que a gente consiga ter essas aves o mais bem protegidas, principalmente na fase de produção, que é quando elas vão estar em contato com os galos, certo? Para a realização da reprodução e da produção dos ovos férteis. Mas o que são essas vacinas? Elas são substâncias biológicas, né, que vão proteger essas aves de uma doença. Então, o objetivo é estimular o organismo do indivíduo a produzir anticorpos, mas sem contrair a doença, para que consiga potencializar todo o mecanismo de defesa, que seu sistema imune ele esteja reforçado e protegido de patógenos, né? Que infelizmente uma hora ou outra a gente pode acontecer desse lote vir até uma doença. É normal? Não, não é, mas pode acontecer. Então por isso que a gente tem que trabalhar muito bem com esse programa de biosseguridade. Então qual que é o objetivo? De evitar que as aves adoeçam ou morram, certo? Minimizar as perdas na produção e produtividade. Uma vez que uma ave doente, ela vai infelizmente parar a postura dela. Não é isso que a gente quer. Melhores condições sanitárias para o plantel, consequentemente, e claro, maximizar a capacidade de produção do sistema de criação. Aves saudáveis, elas vão se alimentar bem, vão produzir ovos muito bons, de tamanhos adequados,
tudo certinho e, consequentemente, eu vou ter lá na frente um printinho de qualidade. Então, eu tenho alguns tipos de vacinas, né? A gente tem as vacinas vivas que podem ser Newcastle, bronquite infecciosa, bomboro, anemia infecciosa, síndrome da cabeça inchada, quimotraqueite aviária, reovirose e a de bulbo aviária. A de bulbo aviária ela é realizada na asa, né? E ela é muito importante também. Vacinas inativadas. Temos Newcastle, bronquite infecciosa, rinotraqueite, gumboro e reovírus. Então, um programa vacinal para proteger o lote, né, ele é fundamental e uma das etapas muito importantes é a vacinação. Então, essas vacinas elas precisam estarem armazenadas de forma correta, em temperatura ambiente. Então, essa vacina tem que estar em temperatura ambiente quando for aplicada. Ela tem que estar armazenada a -8. Precisa estar armazenada a -8 para a gente conseguir manter a qualidade e a eficiência dessa vacina. Então, apresentando aqui para vocês um exemplo de um programa de vacinação para matrizes pesadas. Como eu falei para vocês, essa etapa de vacinação ela acontece apenas na recria. Então, tem empresa que vai levar a recria até 22 semanas, tem empresa que vai levar até 20 semanas. E o programa vacinal ele vai variar de acordo com a região local que a empresa está localizada, que ela está situada. Porque pode ser que em determinada região tenha um surto de uma determinada doença, enquanto que na outra essa doença dificilmente acontece. Então, cabe, né, ao médico veterinário trabalhar aí com um programa de vacinação o mais adequado possível. Geralmente, algumas empresas elas tendem a seguir como recomendação, por exemplo, o programa vacinal da própria linhagem de genética no qual ela solicitou a vacinação. A gente tem também várias empresas que trabalham com venda de vacinas e que já tem o seu programa vacinal, por exemplo, para matrizes pesadas. Então, nesse caso aqui, a gente tem as aves, no primeiro dia, elas já vão receber vacinação para marek, bulbo e coccidiose. Lembrando que esse daqui é apenas um exemplo de um programa de vacinação. E a via de aplicação é subcutânea ou via spray. Isso vai depender. Isso aqui, geralmente, ela é realizada no incubatório, tá, gente? Essa etapa. Então, com 14 dias, a gente já tem a primeira vacinação realizada no matrizeiro, no setor de recria, que vai ser para gumboro, bronquite e Newcastle, via ocular. 6 semanas, vacinação para gumboro, é um reforço, bronquite mais um reforço, Newcastle mais um reforço, ocular também. 8 semanas, a gente tem vacinação para reovírus, bulbo aviária, anemia infecciosa, encefalomielite e vai ser na membrana da asa, um exemplo de via de aplicação. Com 10 semanas, gumboro, bronquite e Newcastle, mais um reforço, mas dessa vez ela é via oral. Com 11 semanas, rinotraqueite, que vai ser via spray. Geralmente essa aplicação via spray ela é feita por meio de uma bomba, então você faz o pressionamento dessa bomba e vem pulverizando sobre as alas. Com 12 semanas, vacinação para Escherichia coli, que é uma bactéria que causa muito problema para frango de corte, né? Então ela tem um problema também para as matrizes. Ela vai ser aplicada via subcutânea. Com 15 semanas, mais um reforço para gumboro, bronquite e Newcastle, via oral também. Com 19 semanas, mais um reforço para Escherichia coli, via subcutânea. E com 20 semanas, aplicação para gumboro, bronquite, Newcastle, reovírus e rinotraqueite, intramuscular. Então, assim, a gente consegue ver que existem vários reforços no programa de vacinação. E o ideal é a gente fazer um programa de vacinação que entenda as suas matrizes, né? Aquela região. Como eu disse, isso vai acabar variando de região para região. Às vezes um programa vacinal de uma produção de matriz que é realizado no centro-oeste, com toda certeza vai ser diferente de um que é realizado no sul ou no sudeste.
Então, a gente tem vias de aplicações diferentes e é muito importante se atentar, fazer testes para ver se essa vacina ela realmente foi aplicada de forma correta, se ela teve eficiência para garantir a segurança do seu plantel. Então, consequentemente, no final a gente vai ter, né, aves protegidas que vão conseguir produzir, realizar a reprodução juntamente com os galos, né, as matrizes e os galos, e vão produzir ovos férteis incubáveis que, quando incubados, vão dar origem ao frango de corte, que é o que a gente quer. Numa produção de granjas de matrizes, nós queremos ovos férteis incubáveis. E ovos férteis incubáveis de qualidade que atendam, né, as especificações, que sejam ovos de tamanho adequado, né? A gente não quer um ovo muito pequeno, um ovo deformado, um ovo extremamente grande, nem de 2 gemas. Então a gente tem que trabalhar com essas questões. E isso só vai conseguir acontecer se a gente tiver um bom programa de biosseguridade. Então é importante que todos os elos eles estejam sempre bem reforçados e bem unidos para que a gente consiga fazer com que isso dê certo. Trabalhar sempre também, principalmente com a educação continuada, com os funcionários, mostrando sempre a importância da biosseguridade, de um bom manejo, de uma boa ambiência, para que a gente consiga ter matrizes bem saudáveis e, consequentemente, bons ovos férteis. Então, com isso, é nítido que a avicultura ela tem uma grande importância para o Brasil e a gente tem que cada vez mais trabalhar para que essa cadeia ela só cresça e que a gente consiga atender a demanda de alimento que cada vez só tende a aumentar. E é muito importante também falar sobre a qualidade da produção, principalmente o manejo, e nesse caso a biosseguridade, que é fundamental. Não tem como a gente ter uma granja de matrizes se a gente não trabalhar com uma biosseguridade muito eficiente. Qualquer problema que eu tiver, qualquer falha que eu tiver nesse programa de biosseguridade, eu vou afetar o meu lote. Então, a biosseguridade é fundamental. Além de outros fatores também, né, como a nutrição, genética, manejo, bem-estar animal, ambiente, etc. E a gente tem aí o médico veterinário e o zootecnista, né, que são profissões indispensáveis para a saúde animal e para a saúde pública. Então a gente tem um papel muito grande nessa produção. Afinal de contas, cabe a gente chegar numa granja, identificar o que está sendo errado, ter uma visão crítica e saber como proceder, principalmente numa granja de matrizes, que o fato de ser mais rigoroso que uma granja de frango de corte aumenta a responsabilidade, o que aumentaria a responsabilidade também, principalmente numa granja de avós, uma granja de bisavós. Então, cabe a gente atender com responsabilidade todos esses parâmetros para que a gente consiga, no final de tudo, chegar com um produto de qualidade na mesa do consumidor. É isso, pessoal. Eu quero agradecer a oportunidade, certo? Então, quem tiver interesse em saber mais sobre o assunto, qualquer coisa que ficou com dúvida, eu estou à disposição. É só me mandar uma mensagem, um e-mail que está aí na tela e eu estou à disposição. Um abraço e até mais.